Vamos avaliar este início das inquirições na Comissão Parlamentar de Inquérito. Connosco está André Ventura, Presidente do Chega. Boa noite, obrigado por ter vindo a nós. Estas explicações de Lacerda Salles dissiparam dúvidas ou adensaram-nas? Bom, boa noite. Antes de mais, deixe-me agradecer o convite e também porque é o primeiro dia, é um dia de estreia, desejar boa sorte. Obrigado. Porque é importante que em Portugal haja uma imprensa forte, viva e dinâmica, e desejo muita sorte a este projeto com tudo de bom para vocês, mas também para Portugal, para Portugal precisa. Eu acho que esta Comissão de Inquérito pode trazer algumas coisas importantes, nomeadamente em termos de esclarecimentos. Hoje não foi um dia muito feliz, honestamente, e eu ouvi agora, até na vossa peça, que alguém dizer que foi uma boa estratégia de Lacerda Salles. Eu não acho que tenha sido uma boa estratégia. E não acho porquê? Porque o país esperava hoje ouvir alguns esclarecimentos, não é de autoincriminação, é de coisas básicas. Como é que são feitos pedidos para consultas, como é que são feitos pedidos para tratamentos, e de repente ninguém diz que sabe, toda a gente diz que não sabe nada, ninguém falou com ninguém, aquilo aconteceu por milagre, tal como eu disse hoje na Comissão de Inquérito. Portanto, eu tenho esperança, honestamente, que isto melhore desse ponto de vista, no sentido de apurar a verdade, que é isso que interessa. Sente que está a assistir a uma série à qual faltam episódios? Evidente, e hoje sentimos isso, quer dizer, Lacerda Salles aparece e diz, faz uma declaração e depois diz eu não vou responder a mais nada. Mas depois faz pior, depois responde a algumas coisas que lhe interessam, lança suspeitas sobre outras pessoas que não ele e não as coisas em que ele está envolvido e não responde às coisas em que ele próprio está diretamente envolvido. Portanto, eu acho que foi um mau serviço à democracia e estou convencido disto. Acho que foi um mau serviço para ele próprio. Ele disse muitas vezes, os portugueses sabem, os portugueses estão-me a olhar nos olhos e eu quero olhar nos olhos dos portugueses. Bom, mas quando se olha nos olhos dos portugueses tem que se responder às perguntas, não é fugir às respostas. E eu acho que hoje Lacerda Salles não prestou um bom serviço à democracia. Também lhe pediu assim para o olhar nos olhos. Isso, o que é que viu quando olhou? Vi alguém por quem eu tenho consideração pessoal, honestamente, não posso dizer que não, e por quem eu tenho até uma imagem, enfim, ou tinha, mas positiva, e honestamente o que eu senti hoje, posso estar enganado e no fim, se for, cá estarei também para assumir esta responsabilidade. Eu acho que hoje assisti da parte de Lacerda Salles, como digo, um homem que eu considero, a um passa-culpas como eu nunca tinha assistido na vida. Que é, todos têm culpa ou podem ter, os médicos, a secretária, os membros do hospital, todos menos ele, que era responsável político. Que imagem é que isto passa para as pessoas em casa? De que nós políticos, e nós que eu me incluo também, que eu também sou, nunca assumimos a nossa responsabilidade. Há sempre alguém, a secretária, o motorista, a empregada de casa, os médicos, e eu acho que isso é muito, muito negativo. Eu fiquei muito desiludido hoje com as respostas de Lacerda Salles. Eu olhei-lhe nos olhos, como ele me pediu, mas não vi a verdade, honestamente. Parece desiludido e parece também desapontado. E é preciso lembrar que o Chega exerceu o seu direito de avançar com o pedido potestativo. Sim. Sente que foi um desperdício? Quero acreditar que nós vamos ter muito mais audições. Sexta-feira vai ser ouvida a mãe das gêmeas, em princípio, e isso é muito importante. Quero acreditar que teremos momentos mais produtivos de descoberta da verdade. Também sei que as autoridades judiciárias estão a fazer o seu trabalho paralelamente, e tem que ser, é assim. E o Chega e a Comissão de Inquérito estão cá para ajudar a apurar a verdade, não para dificultar a apurar a verdade. Se outros intervenientes que vierem a ser ouvidos na Comissão de Inquérito perceberem o seu papel e a sua responsabilidade, nós podemos chegar à verdade. Se todos forem na lógica de boicote, não vão dizer, não vão falar, não querem esclarecer nada, de facto podemos chegar ao fim e ver que esta Comissão de Inquérito não se chegou tão longe como queria, e aí eu ficarei desapontado. Porque vamos lá ver, a Comissão de Inquérito, podendo ser equiparada a uma autoridade judiciária, o Parlamento não é um tribunal, nem é o Ministério Público, nem a Polícia Judiciária, nem um tribunal. O Parlamento serve para apurar a responsabilidade política. Mas para isso, todos têm que assumir também a sua responsabilidade política, que é responder em verdade, dentro das suas capacidades e conhecimento. E isso eu espero que venha a acontecer. Hoje, com Lacerda Salles, não senti que isso aconteceu. Vamos ver como é que corre o futuro. Sobretudo porque há depoimentos que faltam, que podem vir a ser muito importantes. O Presidente da República, o filho, o staff da Presidente da República, as Ministras da Justiça, etc. Destes que faltam, e uma vez que hoje saiu desapontado, sim, em quais é que coloca maior empenho? Eu penso que há dois depoimentos aqui essenciais. Um deles será o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, evidentemente, porque o e-mail ou o ofício partiu da Presidência da República para o Governo e depois do Governo para, enfim, seguiu aquela tramitação que nós conhecemos, e o Presidente da República poderá dar esclarecimentos que ainda não deu ao país, e acho que isso era uma parte importante. Como é que lhe chegou o caso? Porque é que o seu assessor se reuniu com Lacerda Salles, o seu assessor para a saúde se reuniu com Lacerda Salles poucos dias antes de Lacerda Salles receber o filho do Presidente da República? Acho que Belém pode dar alguns esclarecimentos. Mas, evidentemente, também o próprio Nuno Rebelo de Sousa
que está no centro desta polémica toda, bem como a secretária do Dr. Lacerda Salles, podem vir a prestar esclarecimentos, porque repare, nós hoje, o país está a assistir a uma situação caricata, que é, alguém está a dizer que uma secretária decidiu por sua iniciativa marcar uma consulta no hospital com um impacto de 4 milhões de euros. Eu diria que depois de o ver há pouco desalentado com os trabalhos da Comissão de Inquérito, se calhar agora está mais animado, uma vez que não houve acordo em relação à propositura do nome de António Costa para Presidente do Conselho Europeu. Sobre isto gostava de dizer o seguinte, o Chega tem sido muito claro e a nossa família política também na Europa, aliás tive a reunião também em Bruxelas na semana passada, precisamente, para garantirmos que havia uma mudança nas políticas europeias. Eu não posso, em consciência, dizer que António Costa é um bom candidato ao Conselho Europeu. Não era coerente com alguém que apresentou 2 moções de censura a António Costa, que entendeu que António Costa, na imigração, no combate à corrupção, nas questões de segurança, nas questões de economia, fez tudo errado. Na minha perspectiva, e tem tudo errado aqui no sentido que pensa completamente diferente do Chega e de mim enquanto Presidente do Chega. E agora dizer que ele era um bom, entre aspas, governante europeu. Portanto, o que é que lhe falta para ser um bom governante europeu? Falta-lhe ter a lógica de que a Europa hoje em dia está numa situação que não se permite continuar a ser sufocada pelo socialismo. E eu dou-lhe um exemplo, a imigração. Para os socialistas, a imigração não é um problema e quanto mais melhor. Nós estamos nos antípodas desse pensamento. Entendemos que tem que haver regulação. Aliás, eu vejo com estranheza o próprio Primeiro-Ministro português, Dr. Luís Montenegro, que me acompanhou, pelo menos nos debates que teve comigo para as eleições legislativas, dizer que era preciso mais regulação na imigração, que não podíamos ter portas escancaradas, é a expressão de Luís Montenegro, e agora vai apoiar para o Conselho Europeu um homem que defende essas portas escancaradas. Mas também no âmbito do combate à corrupção, no combate de segurança e defesa. Portanto, é português, e isso para nós é sempre, evidentemente, um orgulho, mas antes... Ou melhor, a parte de ser português, nós não podemos esquecer que António Costa, na nossa perspectiva, foi um mau primeiro-ministro e, portanto, nunca poderia ser um bom governante europeu. Portanto, é um bom sinal que a Europa ainda não tenha caído, digamos assim, para indicar António Costa. Porque, de facto, o cenário é negro. Repare, presume-se que Ursula von der Leyen vai ser indicada para a Comissão Europeia, que Roberta Metsola vai ser indicada para o Parlamento Europeu e que António Costa vai ser indicado para o Conselho Europeu. Um trio de pessoas nos antípodas do que a Europa precisa nestas matérias que eu lhe dei, imigração, corrupção, segurança e defesa. Qual é que seria o nome que o Chega proporia, o nome português que o Chega proporia para este cargo? Bom, é-nos difícil fazer esta avaliação desta forma. Não sei se... mas temos certamente muitos nomes que o poderiam fazer. Mas há um nome que a nível europeu certamente poderia ter algum peso e poderia ser um rosto de mudança na Europa, que era o da própria Primeira-Ministra italiana, de Giorgia Meloni. Mas evidentemente isso pressupunha que Giorgia Meloni estivesse disposta a aceitar o cargo de Primeira-Ministra deixar de ser Primeira-Ministra de Itália para ser Presidente do Conselho. Em todo o caso, para nós, mais do que os nomes das pessoas, o que é importante é alguém que diga que a imigração tem que ser controlada, que a corrupção tem que ser combatida a sério e que temos que ter políticas orientadas não para engrossar o Estado e para aumentar o Estado, mas para que as empresas e a economia cresçam nos setores privados, nos setores social, de forma dinâmica. A Europa tem que enriquecer, não é empobrecer. E se for assim, o nome é indiferente, seja português, espanhol, italiano, tem que orientar-nos no sentido correto e António Costa não o vai fazer. André Ventura, muito obrigado por ter vindo ao Nau. Boa noite.